Olá, meu querido, minha querida. Chegamos naquele momento tão aguardado. Espero que você esteja gostando desse momento, que é a resolução de questões no tocante à matéria de processo administrativo. Aí eu separo 10 questões e a gente resolve todas. A gente vê alternativa a alternativa, qual é a correta, e aí você tem a oportunidade de fixar o teu saber na área do processo administrativo. Eu sempre recomendo que você faça primeiro as questões, anote suas dúvidas para ver se eu tiro essas dúvidas conforme eu vou resolvendo as questões, porque aí você aproveita melhor desse momento, porque você já testa antes os seus conhecimentos. Então vamos nessa, gente. Olha, eu já estou ansiosa para ver se você acertou na torcida para você ir gabaritando tudo, hein? Quem presta atenção na aula tem condições. Então vamos lá. Bom, caiu para procurador do Estado do Mato Grosso, 2016. A Lei 9784, Lei de Processo Administrativo, estabelece que a é admitida a participação de terceiros no processo administrativo. Oi, essa já foi fácil, né? Essa é a correta, sim. Pode ter os terceiros que participem, para além dos interessados, seja na audiência, seja na consulta. Então, a alternativa A é correta, mas é importante a gente ver cada uma para ver o que você identifica, porque para você aproveitar bem do teste, você tem que saber não só a certa, mas por que a outra está errada, né? E aí isso gera o aprofundamento do teu conhecimento. Então, vamos lá. Por que a B está errada? Ora, é faculdade do administrado fazer-se assistir por advogado, exceto nos processos disciplinares em que a defesa técnica é obrigatória. Essa está errada por conta da súmula vinculante 5, você se recorda? Que foi tão controvertida, mas que determinou que não é obrigatória a presença de advogado como condição para a validade do processo administrativo disciplinar. Então, essa está errada. C. É expressamente vedada a apresentação de requerimento formulado de maneira oral pelo interessado em vista do princípio da segurança jurídica. Errada, a gente viu que o artigo 6º até da 9784 determina que realmente, geralmente o processo é escrito, mas ela fala que é excepcionalmente admitido o oral, né? Então não é expressamente vedado, não, isso aqui está errado. D. A condução do processo administrativo é absolutamente indelegável. Aqui não, né? Por quê? Porque as matérias que são indelegáveis estão presentes no artigo 13 da 9784, que são a decisão de recurso administrativo, matéria de competência exclusiva e edição de atos normativos, e não simplesmente a condução do processo administrativo, que pode ser sim delegada. E é admitida a avocação temporária de competência atribuída a órgão hierarquicamente superior. Olha só qual foi a pegadinha, gente. A avocação de competência seria atribuída ao órgão inferior, né? Que o superior avoca dele. Então tá errado aqui, logicamente, a questão da avocação. Então, o superior chama para si, avoca a atribuição do inferior, e não o contrário, porque isso seria delegação. Certo? Acertou? Espero que sim. Vamos lá, é importante aprender. 2. Então, questão adaptada para agente administrativo. Vamos ver. Terão prioridade na tramitação em qualquer órgão ou instância os procedimentos em que figure como parte ou interessado pessoa. Olha só, aquele artigo 69A que foi inserido na época, em 2009, na Lei 9784. E aí vamos ver qual que tem prioridade de tramitação. Alternativa A, portador de deficiência mental, isentando-se de prioridade o portador de anomalia física. Errado, gente, porque o deficiente é o deficiente físico ou mental. Então, não se isenta de prioridade quem tiver alguma deficiência física também. B, vamos lá. Que possua paralisia reversível, em especial menores de idade. Não. Aqui, a situação de deficiência, ela deve ser irreversível, tá? C, que tenha sido portadora de tuberculose. Aqui também não tá certo, porque é a pessoa com tuberculose ativa e não que tenha tido tuberculose no passado, né? E D,
com idade superior a 60 anos. Seria essa a alternativa D, conforme o inciso 1º do artigo 69A da Lei 9784, inserido, né, esse dispositivo em 2009. Tava fácil, né, esse? É só prestar atenção realmente no que há na lei, conforme nós analisamos. E vamos, então, para a terceira questão. Caiu para analista judiciário. No curso de um processo administrativo, poderá ser arguida a suspeição desse servidor que a. Tiver participado como perito, b. Estiver litigando administrativamente com o companheiro do interessado, c. Estiver litigando judicialmente com o interessado, d. Tiver amizade íntima com o cônjuge do interessado, e. Tiver interesse indireto na matéria. E aí, gente, qual que é correta? Suspeição subjetiva de amizade íntima com o cônjuge do interessado. As demais aqui, ó, são situações de impedimento e não de suspeição. Nós vimos as hipóteses, impedimento de caráter mais objetivo e suspeição de caráter mais subjetivo. Espero que você tenha lembrado dessa também. Tava fácil, hein, gente? Aliás, todas estão fáceis quando a gente conhece a matéria. Só acompanhar com calma que você consegue realmente fazer muitos testes e ter muito conhecimento desse conteúdo da matéria. E aí, uma questão que caiu para concurso de juiz de direito do Amazonas em 2016, assinale a opção correta acerca do recurso administrativo e da sindicância. A. O recurso terá de ser dirigido à autoridade imediatamente superior a que proferiu a decisão, a qual deverá se pronunciar num prazo de 10 dias. Aqui não seria essa a hipótese desse prazo, então essa aqui está errada. B. Contra a omissão ou o ato da administração, admite-se a reclamação, ainda que não se tenham esgotado as vias administrativas. Gente, aqui a reclamação é um recurso para reconhecer o direito, corrigir um erro, e aí não seria essa situação de omissão ou ato que admite-se a reclamação, né? C de casa, pode o órgão administrativo instaurar diretamente o processo? Espera um pouquinho, essa aqui eu tô até aqui, ó, não mudei aqui para você. Já estou acompanhando aqui. Pode o órgão administrativo instaurar diretamente o processo administrativo disciplinar sem que tenha instaurado previamente a sindicância. E aí, você se recorda dessa que a gente falou na aula, né? Que pode ser que haja o resultado de uma sindicância a instauração de um PAD, né? Mas, todavia, portanto, contudo, nem todo PAD decorre de prévia instauração de sindicância. Então, tá certo a ser, ó, pode um órgão administrativo instaurar diretamente um PAD sem que tenha instaurado previamente a sindicância, principalmente quando for situação de aplicação de sanções mais graves, como a demissão, não há necessidade de instaurar previamente a sindicância, porque em âmbito federal a sindicância só vai até a suspensão de 30 dias. Espero que você tenha lembrado. D. O Instituto da Verdade Sabida é vedado, salvo se tratar de sindicância acusatória. De forma alguma, né? A sindicância acusatória gera de sanções de até suspensão de 30 dias, mas qualquer tipo de sanção, ainda que menor, demanda contraditória e ampla defesa. Então, verdade sabida não foi recepcionada na Constituição nem para sanções mais brandas, né? Não é o fato de ser sanção mais branda que não tenha que passar pelo contraditório e ampla defesa. Então, tá errado esse salvo, né? E é constitucional a exigência de depósito a rolamento prévio de dinheiro ou bens para admissibilidade de recurso administrativo. Essa a gente viu, né? Que é inconstitucional por conta do conteúdo da súmula vinculante 21, que proíbe, até porque o processo administrativo tem por caráter a gratuidade, tá, gente? E aí, prossigamos aqui com mais questões, na esperança e na torcida para que você acerte todas as questões aqui que a gente corrige com base na aula que foi ministrada, caiu na magistratura do Paraná em 2010 em relação ao processo administrativo e à Lei 9784, assinale a alternativa correta. A.
Em caso de revisão administrativa, o órgão competente para decidir poderá confirmar, modificar, anular, revogar a decisão a ser revista se a matéria for de sua competência. Olha, isso aqui vale no geral, mas para revisão você tem uma proibição, uma vedação de reformácio impégios, então não tem essa falta de limites em relação àquilo que é apreciado. B. O dever legal de decidir está condicionado à presença do interesse público e somente é estabelecido na Lei 9784 após 60 dias prorrogáveis por igual período depois de concluída a instrução do processo administrativo. Gente, imagina quanto tempo ia durar esse processo, né? Que só para decidir fosse 60 prorrogáveis por mais 60. Não é, tá? O artigo 49 da lei determina o dever de decidir por 30 dias prorrogáveis ali, mas não 60 prorrogáveis. C. A verdade sabida é admitida em processos administrativos sumários, especialmente quando já está estabelecida a autoria e a materialidade do ilícito administrativo. Errado, né? A verdade sabida não é admitida em local nenhum a partir da Constituição de 88, que proibiu por conta do devido processo legal para aplicar, né? D, então ó, sobrou a D com certeza é a correta, mas vamos ver por quê, né? O direito da administração de anular o ato, né, de que decorra efeito favorável aos destinatários, decai em 5 anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé. Aqui é a própria expressão do artigo 54 da 9784 que determina. Vejam quantas questões perguntam esse mesmo prazo decadencial de 5 anos, né? Então é interessante porque isso é reiterado. Não, quando a gente viu em atos, tudo, a gente acabou resolvendo questões que sempre pediam esse conteúdo. Prosseguindo, 6. Acerca do processo administrativo, assinale a alternativa correta conforme a 9784. A. Se a matéria do processo envolver assunto de interesse geral e não houver prejuízo para a parte interessada, o órgão competente poderá abrir período de consulta pública para manifestação de terceiros mediante despacho motivado antes de decidir o pedido. Correta, conforme ipsis literis o artigo 31 da Lei de Processo Administrativo 9784/99. Agora vamos ver por que as demais estão erradas. B. Em caso de risco iminente, é permitido à administração adotar providências acautelatórias, desde que estas sejam motivadas e precedidas da prévia manifestação do interessado. Aqui não, tá? Por quê? Porque diante do risco iminente, pode ser tomada essa providência cautelatória sem a prévia manifestação do interessado. Nós vimos, né? C. A administração deverá anular seus próprios atos quando estes contiverem vícios de legalidade ou quando houver motivo de conveniência e oportunidade. Neste caso, a anulação produzirá efeitos ex tunc. Vocês se recordam, gente? Aqui está tendo uma confusão da anulação com a revogação. A anulação é de vício de legalidade e produz efeitos ex tunc. A revogação é motivo de conveniência e oportunidade com efeitos ex nunc. Então, está errada essa, conforme o conteúdo da súmula 473 do Supremo Tribunal Federal. D. A decisão de recursos administrativos e a prática de atos ordinatórios no processo não são passíveis de delegação. Gente, aqui é atos normativos, o correto na legislação. E os atos do processo administrativo devem tomar a forma escrita, exigindo-se reconhecimento de firma dos signatários desses atos. Olha, não há tantas exigências assim, geralmente é por escrito e até admite-se a forma oral, excepcionalmente, então não há esses requisitos. Veja que a alternativa correta era A, por isso que eu estava verificando com você, aqui espero que você esteja gostando dessa correção, né? Quais eram, por que estavam errados, porque é importante, porque aí você aprende 5 conteúdos em uma só questão, né? E aí vamos para a próxima. CESP, Agente de Polícia 2016, vamos à questão. Considerando as regras e princípios presentes na Lei 9784, que regula o processo administrativo no âmbito da administração pública federal, assinale a opção correta em relação ao processo administrativo, buscando a correta, vamos lá. A. Em razão do princípio da oficialidade,
exigir-se-á o reconhecimento da assinatura do interessado nas suas manifestações por escrito, que somente será dispensado nos casos expressamente previstos no regulamento do órgão responsável pelo julgamento, né? Aqui não há essa exigência de forma tão criteriosa e formal em relação a essa questão, não está presente na lei. B. Os atos de processo independem da intimação do interessado, sendo dever do interessado acompanhar o andamento do processo junto à repartição, principalmente nos casos relativos à imposição de sanções ou restrições de direitos, sob pena de revelia. Olha que crueldade seria, né? Que se ele não fosse nem intimado, tivesse que acompanhar todo o andamento e aí, sob pena de revelia. Não, ele tem que ser intimado, né? Daqueles atos processuais com uma antecedência de 3 dias, né? A gente viu. Não é por aí, não. Ainda bem, né? C. Devidamente protocolado o processo administrativo junto ao órgão público competente, o interessado não poderá desistir do pedido formulado, salvo se renunciar expressamente ao direito objeto de solicitação. Não, gente, o interessado pode sim desistir, não há necessidade ali de exigir a renúncia para essa desistência do processo administrativo protocolado, né? Às vezes ele realmente, algum motivo superveniente faz ele perder o interesse, vai ter um processo ali de outorga, de licença, de repente não tem mais condições de construir, não é que ele vai renunciar ao objeto, ele simplesmente desiste, né? D. O processo administrativo rege-se pelo princípio da inércia, deverá ser impulsionado pela atuação dos interessados, sendo vedada a sua impulsão de ofício pela autoridade julgadora. Não, gente, o interessado ele tem que impulsionar também naquilo que ele quer comprovar, mas tem um impulso oficial também do desdobramento do processo em função da verdade material. Então, essa está errada. Logo, a que a gente está buscando correta é a última, mas vamos ver por quê. Olha, em caso de risco iminente, veja que cai sempre essa, hein? A administração poderá motivadamente adotar providências acauteladoras, mesmo sem a prévia manifestação dos interessados. Correto, é o conteúdo do artigo 45 da 9784, foi até naquele módulo, foi o último slide que foi, não sei se você se recorda, o último slide que eu passei foi justamente esse conteúdo do artigo 45. E aí vamos para a 8ª questão, para o concurso de analista judiciário do Piauí, com base na legislação que rege o processo administrativo disciplinar, assinale a opção correta. A. No PAD, não se admitem provas contra os agentes públicos investigados obtidas por meios ilícitos. Já é essa, né, gente? Não se admite a utilização de provas ilícitas ou derivadas de ilícitas também. Então, essa é a correta. Vamos ver porque as demais estão erradas. B. O comparecimento e a ciência do agente público investigado em PAD não supre a falta de sua intimação, haja visto seu direito de ser citado em pelo menos 3 dias antes da data de cumprimento do objeto da intimação. Aqui está errada, tá, gente? A gente viu, artigo 26, parágrafo 5º, se você quiser constatar ali na legislação que tudo bem, tem que intimar de forma regular, mas se houver o comparecimento, supre algum problema da intimação, justamente porque a pessoa compareceu para o ato, e aí, pela economia processual, você não tem essa declaração de nulidade, né? C de casa, vamos lá. É obrigatória a cobrança de custas processuais dos agentes públicos apontados como responsáveis pela infração investigada, bararará, que já está errado, né, gente? Porque é essa questão da gratuidade ali no processo. D. Não representa prejuízo para o PAD o fato de servidor nomeado para apurar o ocorrido litigar em juízo contra o agente público investigado se não houver sentença transitada em julgado. Gente, se estiver litigando em juízo, gente, aí você tem a situação de impedimento, né, objetiva. É claro que representa um prejuízo a necessidade de imparcialidade do PAD o fato do servidor estiver litigando contra o, enfim, ou quem está sendo investigado, né? E
Em razão do princípio da solenidade, o PAD poderá obedecer à forma, aos requisitos e demais ritos processuais, inclusive quanto à correta invocação das peças em suas manifestações, sob pena de não serem conhecidas. Não, não tem esse formalismo de solenidade, não. A gente viu que é o princípio do formalismo mitigado ou moderado, que admite várias formas, sem que haja essa maior solenidade como condição de admissibilidade em relação a atos. Então, isso aqui está errado, né? E aí vamos para a nona questão, explicitando melhor a indagação. Se o processo administrativo e por derivação o PAD é processo, tanto quanto o processo judicial, seria lícito deduzir a competência sobre a matéria delimitada com 22.1, 24, 11 da Constituição? Aqui é uma indagação, né? E aí, considerando o questionamento que é trazido pela obra do Romeu Felipe Bacelar, qual que seria a alternativa correta no tocante ao processo administrativo e à competência? Vamos lá buscar a correta. A competência para legislar sobre o processo administrativo no Brasil é privativa dos estados federados. Essa está errada, né? Porque cada ente federativo pode criar a sua lei de processo administrativo própria, né? B. Depende, pois a Constituição atribui competência privativa da União para legislar sobre o processo administrativo apenas para que sejam editadas normas gerais. Não, gente, não tá ali no 22, não, esse assunto, porque é da autonomia de cada ente federativo. Por exemplo, processo licitatório, sim. Você tem o 27 do 21, que determina que as normas gerais são editadas com competência privativa para a União, por isso que a lei de processo administrativo vale para todo o Brasil nas suas normas gerais. Mas processo administrativo mesmo, que não seja licitatório, né, processo administrativo geral, cada ente pode criar e cria a sua legislação. Vamos lá. Não, a competência para legislar sobre o processo administrativo no Brasil é atribuída a cada entidade federativa, ainda que a jurisprudência pátria tenha reconhecido a possibilidade de aplicação da lei federal aos demais entes federativos no caso de inexistência de lei própria. Correta, alternativa C. Nós vimos logo do início das nossas aulas aí esse assunto da competência, que o STJ já vinha reconhecido por decisões e criou até súmula determinando essa possibilidade de aplicação da Lei Geral de Processo Administrativo quando a entidade não tiver criado a sua legislação própria, mas você tem uma atribuição que é para cada ente federativo para criar, então a correta é a C. Aí vamos ver as demais aqui. A competência para legislar sobre processo administrativo no Brasil é atribuída à União para qualquer situação, exceto disciplinar, errado. E depende, pois a competência para legislar sobre processo administrativo no Brasil reporta-se apenas ao disciplinar e não ao processo ordinário, não sancionatório, quando atribuído à União. Errado, né? A gente viu que cada ente federativo tem a atribuição para tratar justamente desse aspecto de processo administrativo e só no caso realmente da omissão, em termos jurisprudenciais, se admite ali que haja aplicação da 9784 a entidades que não tenham criado, a unidades federativas que não tenham criado sua lei própria. E aí vamos para a derradeira, né? Escrivão de polícia, vamos lá. E aí, tá acertando, hein, gente? Até fui seguindo aqui, nem perguntei, hein? Espero que você esteja acertando ou que esteja atento ali, que você tenha feito anotações aqui, que eu só estou confirmando aquilo que você fixou dentro do teu aprendizado. Aí vamos para a 10ª, considerando a 9784, que regulamenta o processo administrativo, assinale a opção correta. O julgamento acatará, na verdade aqui, o processo administrativo, né, deixei aqui adaptado, né, gente, mas voltando aqui, que eu li aqui, mas eu tinha feito uma adaptação, gente, porque o que acontece? Essa questão, ela tinha feito na 9784, mas ela aplica na primeira, eu já vou explicar, 8.112, por isso que eu tô aqui vendo mas tem outro aqui, ó, considerando o processo administrativo, assinale a correta, isso foi adaptação. O julgamento acatará o relatório da comissão, salvo quando contrário às provas dos autos. Gente, essa aqui é a correta no âmbito do processo administrativo, voltado mais para o disciplinar, apesar de genericamente a 9784 ter trabalhado também esse assunto. E vamos ver por que as demais estão erradas. B. Pode ser objeto de delegação a decisão de recursos administrativos.
Errada, não pode. Artigo 13, decisão de recurso administrativo, não admite, não vou nem repetir, porque você já não aguenta mais ouvir eu falando das hipóteses do artigo 13, mas você se recordou que a decisão de recurso não admite delegação. C. A revisão administrativa pode resultar agravamento da sanção. Não, a gente viu que a revisão é uma situação excepcional em que, diante de fatos novos ou circunstâncias aptas a comprovar a inocência de uma aplicação de uma sanção, você tem o pedido de revisão, recurso de revisão, que proíbe o agravamento, é proibida a reformácio in pejio. Espero que você tenha lembrado desse também. Vamos para D. Os prazos do recurso no processo administrativo, na contagem, né, não se exclui o dia do começo, inclui o dia do vencimento. Se não tivesse essa palavra não, estaria correto, né, que é exatamente o contrário, porque se exclui o dia no começo, inclui o dia do vencimento. A própria lei prevê critérios para cômputo dos prazos. Não sei se se recorda que eu fiz até um slide que tinha ali uma ampulheta em relação a esse cômputo, e com base na lei 9784. E a delegação pode ser encarada como a possibilidade de o órgão administrativo de maior hierarquia arrogar-se competência de órgão hierarquicamente inferior. Gente, quando arroga essa competência do órgão inferior, seria a avocação e não a delegação, né? Que você repassa o exercício dessa competência para o órgão inferior. Gente, sempre cai, né? Você viu? Que está assim meio repetida, essa coisa de mudar a ideia de avocação com delegação e pedir. Então é importante fazer bastante teste, gente, porque você já percebe as pegadinhas do avaliador. Espero que você tenha ido bem nos testes, ou que essa nossa aula de resolução de questões te auxilie em relação à fixação do conteúdo da matéria. E eu te convido também para as próximas aulas. Aqui, para mim, é o maior prazer estar com vocês. Não sei se você reparou, mas eu adoro o direito administrativo. Para mim, falar sobre direito administrativo é um imenso prazer. Acompanho nos eventos, nos congressos também as atualizações para passar para você de forma mais didática possível. E, de certa forma, aquilo que eu gostaria é que você também desenvolvesse esse amor pela disciplina. Conforme você vai conhecendo, aquilo vai gerando uma familiaridade e você acaba até gostando bastante da matéria, tá? Então, um forte abraço, até o nosso próximo encontro. Lembrando que eu estou nas redes sociais, tenho o canal do YouTube, estou, enfim, bastante disponível para todos os que queiram acompanhar o meu trabalho, e a gente se encontra ali assim que você quiser. Um abração.